Joana, o Abel é um dos protagonistas do teu livro. Senhora. Quem é este Abel? Olha, eu escolhi justamente o Abel como um dos protagonistas do meu livro, porque até tenho aqui algumas imagens dele em tribunal, porque o caso é de facto impressionante. O Abel era um miúdo que tinha estado imigrado em França a trabalhar, teve antecedentes psiquiátricos graves, ele chegou a estar hospitalizado em França. E depois, quando regressou a Portugal, já com 30 e tal anos, já vinha muito desorganizado. Ficou a viver sozinho com a mãe, tinha uma relação... A mãe era taxista, pelo menos fazia uns biscatos assim, tinha uma relação altamente conflituosa com ela, até que decide, um dia, sedar a mãe. Ela tinha o hábito de beber leite quando chegava à casa e ele encheu, então, o leite de sedativos, com o intuito depois de a matar. Ela não ficou bem sedada e o que segue a partir daí é um dos crimes mais hediondos de Portugal, não só porque é um filho que assassina a sua própria mãe, como ele, depois de a drogar, vai buscar um edredom, sufoca e depois dela estar finalmente morta, começa com uma faca do pão, daquelas com uma serrilha que se usava muito nos anos 90, sim. a tentar decepá-la para fazer com que ela coubesse dentro da arca frigorífica. Mas, naturalmente, os ossos, sobretudo o fémur, são ossos muito duros. Portanto, aquilo foi um espalhafato de sangue, um cenário horroroso. Mas o Abel dormiu assim com o cadáver nessa noite e na noite seguinte lá se lavou minimamente e foi a uma loja de ferragens equipar-se para comprar material, serrotes, etc., o bastantes para conseguir cortar as pernas da mãe. Mesmo assim, e os braços, mesmo assim, viu que não cabia na arca frigorífica dessa maneira e foi então que lhe decepou a cabeça, meteu-a dentro de um saco de plástico do lixo, daqueles pretos, e pôs tudo dentro da arca. Aquilo que impressiona muito a comunidade da Albergaria dos 12 e que eu relato aqui no Psicopatas Portugueses é que o Abel, depois de fazer isto tudo, ele continuou a recolher a pensão, um subsídio que a mãe tinha, ele foi fazer um curso de formação profissional, ele chegou a vender bens da mãe numa pequena feira que havia ali na praça da povoação, ele fez uma vida aparentemente normal e tentou disfarçar perante os demais. Agora, o que importa perceber, e de facto até é pedagógico para as pessoas que nos estão a acompanhar lá em casa entenderem, é que de facto ele é um perigoso doente mental. Sim. Ele tem uma psicose maníaco-depressiva, que hoje em dia tem outro nome, chama-se doentes bipolares, mas que é uma psicose maníaco-depressiva onde a pessoa faz picos de mania, sente-se lá em cima, o rei do mundo, pode tudo, consegue fazer tudo e mais alguma coisa, seguidos de períodos de depressão muito malignos, muito graves, mas quando estão nesses picos, que foi assim que ele assassinou a mãe, a pessoa de facto é extremamente perigosa. Perigosa para ela própria. O Abel, na prisão, fez várias tentativas de suicídio, chegou a saltar no terceiro andar, por isso é que ele tem este estado. Mas deixa eu te perguntar, as pessoas que vivem ali têm razão para estar com medo? Têm razão para estar com medo. Então alguma coisa falha aqui. Tem razão para estar com medo. Todos sabemos que ele tem um problema. Ele é um perigo para ele próprio, é um perigo para si mesmo, a sua psicose maníaco-depressiva, que há vários tipos, vários graus, esta é particularmente perversa. Ele é um perigo para ele próprio e para os outros. Aliás, o próprio pai tem muito receio dele. Sim. Ele ameaçou a vida do pai. O pai foi à prisão, tentou que o filho tivesse condições na prisão, nomeadamente prisões de segurança para ele próprio. O pai pugnou para que ele, na prisão, não conseguisse atentar contra a sua própria vida, portanto mostrou alguma preocupação com o filho, já depois de ele ter assassinado a mãe, a Dona Maria Leal. Foi visitá-lo e teve essa preocupação e ele ameaçou o pai. Portanto, ele é de facto um perigo. Eu sei que o Abel agora está internado porque ele não pode deixar a medicação, nunca. Ele foi condenado a homicídio simples justamente porque há uma parte deste crime que gozou de alguma inimputabilidade, alguma amortização pela grave condição de saúde mental, deterioração da sua condição psíquica, mas isto mantém-se. Mas agora vou fazer perguntas que as pessoas em casa vão querer fazer, que é, ok, tem uma perturbação mental, mas... Muito grave, mas... conseguiu perceber que, metendo dentro do leite sedativos, a mãe podia dormir. Exato. Mas, depois da mãe morta, conseguiu ir no dia a seguir comprar armas para meter em casa. E conseguiu falsificar a assinatura da mãe durante muito tempo. Exato. Ou seja, a perturbação para receber os subsídios. A perturbação mental do Abel não era suficiente para o fazer. É verdade. Eu sei que isto faz muita impressão a quem lá está em casa. Nós, entre colegas, chamamos a isto uma espécie de loucura lúcida. Pois. A pessoa está simultaneamente completamente desligada da realidade,
está completamente desligada do concreto, a pessoa não é invencível, como ela se julga. A pessoa não é omnipotente, omnisciente, omnipresente. A pessoa não é nenhum Deus, mas a pessoa julga-se assim nestas fases maníacas. E, portanto, está, obviamente, desligada da realidade, mas, ao mesmo tempo, consegue cometer atos, até burocráticos ou administrativos, como são esses exemplos, portanto, que implicam lucidez, raciocínio, lógica, coerência. Exatamente. O alibi para o desaparecimento da mãe, tudo. Ele depois, quando a GNR entra lá em casa, ele acaba por admitir que a mãe está na arca frigorífica, mas é só quando se sente mas há outra coisa aqui sem qualquer ponto de fuga.